comércio de Estela era conhecido por todos na pequena cidade. Uma mulher generosa, trabalhadora, sempre disposta a ajudar aqueles que precisavam. Não importava o quão difícil estivesse sua própria vida. Se alguém batesse à porta de seu pequeno armazém, Estela oferecia o que tinha de melhor. Foi assim que conheceu Lucas, um menino magro, de roupas rasgadas e olhos famintos. Ele aparecia na porta de seu comércio todas as manhãs, pedindo um pedaço de pão, um prato de comida ou apenas um olhar de compaixão. Sem hesitar, Estela oferecia o que podia, mesmo quando o estoque de mantimentos diminuía. Para ela, a fome de uma criança era algo que não podia ser ignorado. Ele é apenas uma criança, pensava Estela. E talvez um dia, a vida seja mais generosa com ele. Os anos se passaram. Lucas foi crescendo, e aos poucos deixou de aparecer no comércio. A vida o levou por caminhos que Estela jamais imaginou. Ela, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Seu pai, antes um homem forte e saudável, caiu gravemente doente. O custo do tratamento foi devastador, e Estela começou a perder tudo o que havia construído com tanto esforço. Seu comércio, que outrora era próspero, começou a definhar. As dívidas com o banco se acumularam e logo, até sua casa estava em risco. Estela lutava dia após dia, tentando encontrar uma solução. Mas nada parecia suficiente. Em meio ao caos de sua vida, ela ainda tinha uma filha, Ana, sua maior razão de viver. Ana era a luz em meio à escuridão que ameaçava engolir tudo ao seu redor. Foi em um dia particularmente difícil que tudo mudou. Estela estava fechando seu comércio pela última vez, o coração apertado pela perda de tantos anos de trabalho, quando um carro luxuoso parou em frente à porta. Dele, desceu um homem que, à primeira vista, ela não reconheceu. Alto, bem vestido, com um porte confiante, ele parecia deslocado naquele cenário de tristeza e ruína. Quando o homem entrou no armazém, seus olhos se fixaram em Estela, e por um breve momento, ela sentiu uma onda de familiaridade, mas foi só quando ele sorriu, um sorriso que ela conhecia tão bem, que seu coração disparou. Estela, disse ele com a voz grave, mas suave. Você se lembra de mim? Estela piscou, tentando reconhecer aquele homem que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. De repente, como um raio, a lembrança a atingiu. Lucas? Sussurrou ela incrédula. Ele assentiu, e o sorriso em seu rosto se ampliou. Sim, sou eu, aquele menino que você alimentou durante anos, aquele que você nunca deixou passar fome. Estela sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu corpo. Lucas, o menino pobre que ela ajudara tantas vezes, agora estava diante dela, transformado em um homem bem-sucedido, claramente milionário. Ela mal podia acreditar. Eu nunca poderia ter chegado aqui sem a sua ajuda, continuou ele, sua voz carregada de gratidão. Você foi a única pessoa que se importou comigo quando eu não tinha nada. Eu nunca esqueci o que você fez por mim, Estela. Ela tentou segurar as lágrimas, mas o peso de tudo o que havia acontecido nos últimos anos tornou isso impossível. Em meio ao desespero de sua própria vida, aquela aparição de Lucas parecia um milagre. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, enxugando os olhos. Minha vida virou de cabeça para baixo, e eu perdi quase tudo. Lucas olhou ao redor, percebendo o estado do armazém e a expressão cansada de Estela. Eu sei de tudo, Estela. Soube que seu pai adoeceu, que você teve que vender quase tudo para pagar o tratamento. Eu queria ter voltado antes, mas a vida me levou para longe. Mas estou aqui agora, e quero te ajudar. Estela ficou sem palavras. Não conseguia acreditar que aquele menino que ela alimentara anos atrás agora estava ali, oferecendo ajuda num momento em que ela mais precisava. E há outra coisa. Lucas disse com um brilho nos olhos. Eu conheci alguém recentemente, alguém que me fez acreditar ainda mais que o destino nos une de formas misteriosas. Estela ergueu o olhar, curiosa. Quem? Sua filha, Ana. Estela congelou. Sua filha? Lucas conhecera Ana. Como? Quando? E por que ele falava com tanta intensidade? Nós nos encontramos por acaso, mas eu diria que não foi por acaso. Foi amor à primeira vista. Estela sentiu seu coração saltar no peito.
Stella mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua filha, Ana, e Lucas, o menino que ela ajudara durante tanto tempo, agora um homem bem-sucedido, tinha conhecido sua filha, e o mais surpreendente, estava apaixonado por ela. Ana, Stella repetiu, ainda processando as palavras. Você a conheceu? Quando isso aconteceu? Lucas sorriu, como se a lembrança fosse um tesouro guardado em sua mente. Foi há alguns meses. Estava na cidade resolvendo alguns negócios e decidi passar por uma cafeteria local. Quando entrei, meus olhos imediatamente se fixaram nela. Ana estava sentada perto da janela, lendo um livro. Não sei explicar, Stella, mas algo nela me chamou a atenção de uma forma que nunca havia sentido antes. Era como se o mundo ao meu redor desaparecesse, e tudo o que importava era aquela mulher. Stella ficou em silêncio por um momento, tentando assimilar o que Lucas estava dizendo. Ana, sua filha, sempre fora uma jovem reservada, focada nos estudos e no trabalho. O fato de Lucas, agora um homem de grande sucesso, ter se apaixonado por ela, parecia surreal. Eu me aproximei. Continuou Lucas, sua voz suave. Trocamos algumas palavras, e logo a conversa fluiu como se nos conhecêssemos há anos. Eu ainda não sabia que ela era sua filha. Só descobri mais tarde, e quando percebi a conexão, senti como se o destino estivesse realmente nos unindo de uma maneira que nunca poderia ter previsto. Stella levou a mão ao peito, sentindo seu coração acelerar. Era muito para absorver. Lucas, aquele menino que ela alimentara quando não tinha nada, agora estava não apenas de volta à sua vida, mas também profundamente envolvido com sua filha. Era como se as peças de um quebra-cabeça cósmico estivessem finalmente se encaixando. Mas, e Ana? Perguntou Stella, com uma ponta de preocupação. O que ela sente? Lucas se inclinou ligeiramente, seu olhar cheio de ternura. Ela não sabe ainda, Stella. Não sabe o quanto eu estou envolvido emocionalmente. Mas posso ver nos olhos dela, na maneira como ela sorri, que há algo especial entre nós. Eu queria falar com você antes de dar o próximo passo. Por tudo que você fez por mim no passado, por tudo que significa para mim, eu queria que você soubesse. Stella sentiu uma mistura de emoções. Havia um alívio por saber que Lucas, um homem de bom coração e sucesso, estava cuidando dela e agora nutria sentimentos por sua filha. Mas ao mesmo tempo, o medo do desconhecido a tomava. Ela sabia que Lucas tinha uma vida diferente, um mundo cheio de possibilidades e responsabilidades, e se preocupava com o impacto disso na vida de Ana. Lucas, eu nem sei o que dizer. Começou ela, a voz embargada de emoção. A vida foi tão dura para nós. Eu perdi tanto, e agora você aparece, como um anjo, oferecendo não só ajuda, mas algo muito mais profundo. Eu não sei se merecemos tudo isso. Lucas segurou gentilmente a mão de Stella, seus olhos firmes e cheios de compaixão. Você merece, Stella. Você me deu tudo quando eu não tinha nada. Agora é a minha vez de retribuir. Quero te ajudar a sair dessa situação. Quero garantir que você e Ana nunca mais passem por esse tipo de dificuldade. E além disso, quero estar ao lado dela, se ela permitir, se você permitir. Quero construir algo verdadeiro com Ana. As palavras de Lucas penetraram profundamente o coração de Stella. Ela olhou para ele, vendo não apenas o homem bem-sucedido diante dela, mas o menino que ela alimentou, aquele cujos olhos estavam sempre cheios de esperança, mesmo em meio à pobreza. Havia algo de puro e genuíno nas intenções de Lucas, algo que tocava Stella de uma forma que ela não poderia explicar. Eu sempre soube que você seria especial, Lucas, disse ela, as lágrimas finalmente escapando. Desde o dia que te vi, algo em mim dizia que você estava destinado a grandes coisas. Mas jamais imaginei que nossos caminhos se cruzariam de novo dessa forma. Lucas sorriu, um sorriso cheio de esperança e determinação. O destino tem suas maneiras de nos surpreender, Stella, e eu acredito que nosso reencontro não foi por acaso. Eu confio em você, Lucas, disse ela, apertando sua mão com força. E confio que você vai fazer o que for melhor para Ana. Os dois ficaram em silêncio por um momento, compartilhando um momento de compreensão mútua. Lucas havia retornado não apenas como um amigo do passado,
mas como alguém que tinha o poder de mudar o futuro de Estela e de sua filha de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Mas o que Estela ainda não sabia era que o retorno de Lucas à vida delas traria não apenas felicidade, mas também desafios que colocariam à prova tudo o que eles acreditavam. Estela se esforçava para processar todas as emoções que surgiam em seu peito. Lucas, o menino a quem ela oferecera ajuda desinteressada, não só havia retornado em um momento crítico de sua vida, mas também estava apaixonado por Ana, sua filha. O destino parecia brincar com as peças da vida, e Estela sentia o peso da responsabilidade em suas mãos. Quando voltou para casa naquela noite, o coração ainda batia acelerado. Ana estava na cozinha, distraída com a preparação de um jantar simples. Sua filha havia crescido, transformando-se em uma jovem mulher, forte e independente. O sorriso tranquilo de Ana iluminava o ambiente, mas Estela sabia que ela carregava o peso das dificuldades financeiras que vinham corroendo suas vidas nos últimos tempos. "Mãe?" Ana disse, percebendo a expressão pensativa de Estela. "Está tudo bem?" Estela suspirou, se aproximando da filha. Não sabia por onde começar. Como contar que Lucas, o homem que havia conhecido recentemente, era o menino pobre que ela ajudara no passado e que agora era um milionário? E mais do que isso, como falar sobre os sentimentos que ele nutria por Ana? "Tem algo que eu preciso te contar", disse Estela, sentando-se à mesa. "Você lembra do Lucas, aquele homem que conheceu há alguns meses?" Ana parou o que estava fazendo e olhou para a mãe, curiosa. "Claro que lembro. Ele é incrível. Um empresário de sucesso, mas tão humilde. Conversamos algumas vezes. Mas por que está falando dele agora?" Estela sorriu, reconhecendo o brilho nos olhos da filha ao mencionar Lucas. Era claro que Ana também sentia algo por ele, embora fosse cautelosa em demonstrar. "Eu o conheço há muito tempo", começou Estela, sua voz carregada de lembranças. "Ele era apenas um menino quando apareceu na porta do meu comércio, anos atrás. Ele vinha todos os dias, faminto, sem ninguém para cuidar dele. Eu o ajudei como pude, oferecendo comida e um pouco de carinho. Ele desapareceu depois de um tempo, e só agora eu soube que aquele menino pobre se tornou o homem que você conheceu." Ana ficou em silêncio por um momento, tentando processar a revelação. A surpresa em seu rosto era evidente. "Espera, o Lucas? Aquele Lucas é o mesmo menino que você ajudou?" Ela perguntou incrédula. Estela assentiu, sentindo as emoções transbordarem. "Sim, é ele. E hoje ele voltou, não só para retribuir a ajuda que recebeu, mas também porque ele está apaixonado por você." Ana arregalou os olhos, completamente surpresa. O choque da notícia a deixou sem palavras por um instante. O coração dela, que já se agitava por Lucas, agora disparava com a confirmação dos sentimentos dele. Tudo parecia surreal. "Apaixonado", murmurou ela, como se ainda tentasse absorver a magnitude da situação. "Mas como isso é possível? Nós mal nos conhecemos." Estela sorriu, compreendendo a confusão da filha. "Às vezes, Ana, o amor não precisa de muito tempo. O destino tem seus próprios planos, e talvez vocês estivessem destinados a se encontrar novamente. Lucas está determinado a te conquistar e também a ajudar nossa família. Ele quer nos tirar dessa situação difícil, pagar nossas dívidas e cuidar de nós. Não por obrigação, mas por gratidão e por amor." Ana sentiu uma mistura de sentimentos. Por um lado, a empolgação de saber que Lucas, o homem por quem já sentia algo, também estava interessado nela. Por outro, havia uma insegurança profunda. Afinal, ele era um homem de sucesso, enquanto sua família estava à beira da ruína. Como ela poderia aceitar ajuda sem sentir que estava em dívida com ele? "Eu não sei o que pensar, mãe", disse Ana com os olhos brilhando de emoção. "Eu gosto dele, é verdade, mas aceitar essa ajuda não parece certo. E se ele só estiver fazendo isso por pena?" Estela pegou a mão da filha, seus olhos cheios de ternura. "Lucas não é esse tipo de pessoa, Ana.
Eu conheço o coração dele. Ele sempre foi um menino bom e agora é um homem generoso. Ele quer te ajudar porque te ama e não porque sente pena de nós. Ele é grato pelo que fiz por ele, mas o que sente por você vai muito além disso. Você precisa acreditar nele e no amor que ele está oferecendo. Ana respirou fundo, sentindo o peso das palavras da mãe. Seu coração estava dividido, mas no fundo, ela sabia que Lucas era diferente. Ele havia mostrado ser um homem íntegro, alguém em quem ela poderia confiar. Talvez eu devesse falar com ele, disse Ana, com um suspiro. Preciso entender tudo isso melhor. E talvez, quem sabe, dar uma chance a esse sentimento que está crescendo dentro de mim. Stella assentiu, sorrindo suavemente. Faça isso, minha filha. Às vezes, as maiores oportunidades surgem nos momentos mais inesperados. E talvez Lucas seja a chance que você precisa, não apenas para salvar nossa família, mas para encontrar a felicidade que você merece. Ana ficou em silêncio, contemplando as palavras da mãe. Sabia que o próximo passo mudaria suas vidas para sempre. O dia seguinte chegou com uma sensação de expectativa e tensão palpável. Ana acordou cedo, a mente girando com pensamentos sobre Lucas e o que o futuro poderia reservar para eles. Ela sabia que precisava enfrentar seus sentimentos e buscar clareza sobre o que Lucas realmente significava para ela. Stella havia sido um pilar de força, mas agora era a vez de Ana descobrir seu próprio caminho. Depois de se arrumar, Ana decidiu ir ao encontro de Lucas. Ele havia marcado um encontro em um café elegante na cidade, um lugar que contrastava com a simplicidade de seu antigo armazém. A atmosfera do café era acolhedora, mas Ana sentia um frio na barriga, o nervosismo misturado com a empolgação. Ela sabia que precisava enfrentar seus medos e dúvidas de uma vez por todas. Quando Ana entrou no café, seus olhos imediatamente encontraram Lucas, que estava sentado em uma mesa no canto, uma expressão séria e esperançosa no rosto. Ele se levantou assim que a viu, seu sorriso se abrindo com sinceridade. O calor no olhar dele fez com que Ana se sentisse um pouco mais tranquila. Ana, Lucas exclamou, puxando a cadeira para ela. Estou tão feliz que você pôde vir. Ana sorriu nervosamente, aceitando o convite para se sentar. Ela não sabia por onde começar, então decidiu ser direta. Lucas, eu preciso falar com você sobre o que aconteceu, sobre nós. Minha mãe me contou tudo e eu quero entender o que você realmente quer. Lucas olhou para ela, sua expressão se tornando mais séria. Eu entendo. Quero que você saiba, Ana, que o que sinto por você é verdadeiro. Não é apenas uma gratidão ou um gesto de caridade. Quando te conheci, senti algo que nunca havia sentido antes. Um sentimento profundo e genuíno. Algo que me faz querer estar ao seu lado. Não apenas como um apoio, mas como alguém que quer construir uma vida ao seu lado. Ana sentiu seu coração acelerar com as palavras dele. Havia uma sinceridade em sua voz que tocava algo profundo dentro dela. Mas ainda havia dúvidas que ela precisava superar. E quanto à nossa situação? Ela perguntou hesitante. Eu sei que você quer ajudar nossa família, e isso é incrível. Mas eu não quero que você se sinta obrigado a isso, ou que ache que está fazendo isso apenas por mim. Lucas estendeu a mão e a tocou gentilmente, os olhos fixos nos dela. Não, Ana. Eu quero te ajudar porque eu me importo com você. O que faço pela sua família não é um favor para mim. É uma forma de retribuir o que você e sua mãe fizeram por mim, quando eu era apenas um garoto sem esperanças. E se eu puder fazer isso enquanto construo uma vida ao seu lado, então é isso que eu quero. Ana sentiu uma onda de emoção ao ouvir essas palavras. Lucas estava sendo honesto e aberto sobre seus sentimentos e intenções. Ela podia sentir a sinceridade em cada palavra, o amor que ele estava oferecendo. Era um amor que parecia ter sido moldado por anos de gratidão e respeito. Um amor que estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Lucas. Ana disse, sua voz tremendo levemente. Mas eu sei que sinto algo por você também. Talvez eu não tenha certeza de tudo ainda, mas o que você disse me faz acreditar que há algo verdadeiro entre nós. Lucas sorriu, um sorriso que estava carregado de alívio e esperança. Isso é tudo o que eu peço, Ana.
que você dê uma chance ao que estamos construindo. Vamos enfrentar isso juntos, e se for o que o destino quer, encontraremos uma maneira de fazer dar certo. Ana olhou para ele, vendo não apenas um homem rico, mas alguém que havia passado por dificuldades, e ainda assim manteve a bondade em seu coração. Era um contraste fascinante e comovente, que a fazia sentir uma conexão profunda com ele. Enquanto conversavam sobre seus planos futuros, Ana sentiu que uma nova esperança estava surgindo em sua vida. O medo e a insegurança que havia carregado estavam começando a se dissipar, substituídos por uma sensação de possibilidades e novos começos. O encontro foi um alívio para ambos, e conforme o sol começava a se pôr, eles saíram do café juntos, mãos entrelaçadas. Era um gesto simples, mas que carregava o peso de um futuro que agora parecia um pouco mais brilhante. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos, e o que parecia um final feliz estava prestes a se complicar de maneiras que Ana e Lucas não poderiam prever. Algo estava prestes a acontecer que testaria não apenas seus sentimentos, mas também o próprio sentido de justiça e lealdade. A vida de Ana e Lucas parecia estar se estabilizando, com os sentimentos entre eles crescendo a cada dia. A ajuda financeira de Lucas estava aliviando as preocupações de Estela, e a relação de Ana com Lucas estava se aprofundando. O futuro parecia promissor, e o sol brilhava em um horizonte que antes parecia sombrio. No entanto, o peso das mudanças e a pressão das responsabilidades não estavam completamente afastados. Um evento inesperado estava prestes a lançar uma sombra sobre a recém-descoberta felicidade de Ana e Lucas. Certa manhã, Estela recebeu uma ligação urgente do hospital. Seu pai, que havia sido diagnosticado com uma doença grave, estava em estado crítico. O tratamento, que já havia consumido quase todas as economias da família, parecia não estar surtindo o efeito desejado. O desespero tomou conta de Estela, e ela correu para o hospital, deixando Ana para lidar com o que estava por vir. Ana estava em casa quando recebeu uma mensagem de Lucas, perguntando se poderia passar por lá para discutir algo importante. Ela estava ansiosa para vê-lo, acreditando que era apenas uma conversa sobre o futuro deles. No entanto, quando Lucas chegou, sua expressão era preocupada. Ana, eu tenho algo para te contar, disse Lucas com um tom sério. Não sei como começar, mas descobri algo sobre a empresa que está ajudando sua mãe. Ana olhou para ele, seu coração batendo mais rápido. O que aconteceu? Perguntou ela, temendo o pior. Lucas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu recebi uma informação de que a empresa que está lidando com as finanças de sua mãe pode não ser tão honesta quanto parece. Há rumores de que eles podem estar manipulando as contas e aproveitando-se da situação para obter lucro. Isso pode explicar algumas discrepâncias nas contas que eu observei. O choque e a preocupação tomaram conta de Ana. Ela sabia que a situação financeira da família estava crítica, e o fato de que alguém poderia estar se aproveitando da vulnerabilidade de sua mãe era aterrorizante. Você está dizendo que alguém pode estar roubando dinheiro da minha mãe? Ana perguntou, sua voz tremendo. Lucas assentiu, sua expressão grave. É o que parece. Eu já comecei a investigar, mas preciso da sua ajuda. Precisamos garantir que Estela esteja segura e que não haja mais prejuízos. Ana sentiu uma onda de pânico. Seu pai estava em estado crítico, e agora havia a possibilidade de que a empresa que eles haviam confiado pudesse estar traindo sua confiança. O medo do que isso poderia significar para o futuro de sua família era esmagador. O que podemos fazer? Ana perguntou, sua voz carregada de desespero. Lucas a segurou pelas mãos, oferecendo um conforto reconfortante. Primeiro, precisamos garantir que sua mãe esteja cuidada e que as informações sobre as finanças sejam auditadas. Vou trabalhar com meus advogados e investigar tudo isso. E enquanto isso, você deve estar ao lado de sua mãe, dando-lhe todo o apoio que ela precisa. Ana concordou, sabendo que tinha que se manter forte. A situação estava se desenrolando de uma forma que ninguém havia antecipado, e o futuro parecia incerto. Nos dias seguintes, Lucas trabalhou incansavelmente para descobrir a verdade por trás das alegações. As evidências começaram a se acumular, e logo ficou claro que a empresa de finanças estava, de fato, manipulando as contas e desviando dinheiro. A revelação foi devastadora. Enquanto isso,
Ana continuava a acompanhar o tratamento de seu pai e a ajudar Stella a lidar com o estresse da situação. O hospital estava fazendo o possível para estabilizar o pai, mas a saúde dele estava se deteriorando rapidamente. A situação atingiu um ponto crítico quando Lucas finalmente confrontou a empresa responsável pela fraude. Com a ajuda de uma equipe de advogados, ele conseguiu fazer com que a empresa fosse auditada e processada. A justiça começou a tomar seu curso e o dinheiro desviado foi recuperado. No entanto, a recuperação financeira não trouxe alívio imediato para Stella e Ana. A doença do pai continuava a ser uma sombra constante, e a tensão entre a esperança de justiça e a realidade da situação médica era quase insuportável. Com as evidências da fraude finalmente expostas e o dinheiro recuperado, Lucas se esforçou para corrigir a situação financeira da família de Ana. Ele utilizou seus recursos e influência para garantir que as dívidas fossem pagas e que Stella pudesse começar a reconstruir sua vida. No entanto, a verdadeira batalha ainda estava em curso no hospital, onde a saúde do pai de Ana continuava a se deteriorar. Stella estava à beira do colapso emocional. As semanas de tensão e preocupação haviam desgastado sua força, e a constante vigilância ao lado do leito do marido a estava esgotando. Ana estava igualmente desgastada, dividida entre o cuidado com sua mãe e as visitas ao pai. O peso da situação parecia esmagador. Lucas continuava a visitar a família diariamente, oferecendo suporte emocional e tentando aliviar o peso das preocupações. Ele se mostrou presente e dedicado, não apenas como um parceiro amoroso para Ana, mas também como uma âncora de estabilidade para a família. Seu gesto mais recente foi cobrir os custos do tratamento de saúde do pai de Ana, garantindo que as despesas médicas não fossem mais uma preocupação. Durante uma dessas visitas ao hospital, Ana e Lucas encontraram-se em um momento de silêncio e reflexão. Lucas estava ao lado do leito do pai de Ana, enquanto Ana se sentava em uma cadeira próxima, seu olhar perdido em pensamentos preocupados. "Lucas, eu não sei como te agradecer", Ana disse, sua voz carregada de emoção. "O que você fez por nossa família é mais do que eu poderia ter imaginado. Você nos deu uma segunda chance, e isso significa o mundo para mim." Lucas olhou para ela com um olhar cheio de ternura e compreensão. "Ana, eu não faço isso por reconhecimento ou gratidão", disse ele segurando a mão dela. "Eu faço porque me importo com você e com sua família. O que aconteceu no passado, o que você fez por mim quando eu era apenas um menino, moldou o homem que sou hoje. Ajudar vocês é uma forma de retribuir e de mostrar que eu realmente me importo." O olhar de Lucas era sincero, e Ana sentiu um calor reconfortante em seu coração. Ela sabia que suas palavras eram verdadeiras e que o amor de Lucas por ela e por sua família era genuíno. No entanto, apesar dos esforços de Lucas e do suporte financeiro, a condição de saúde do pai de Ana continuava a piorar. Os médicos lutavam para estabilizá-lo, mas a situação era crítica. As noites no hospital tornaram-se intermináveis, com Ana e Stella alternando turnos ao lado do leito do pai. Certa noite, enquanto Ana se encontrava na sala de espera do hospital, um médico entrou com uma expressão sombria. O coração de Ana disparou, e Lucas, que estava ao seu lado, a apertou gentilmente para oferecer conforto. "Senhora Ana", disse o médico, sua voz grave, "precisamos conversar sobre a condição de seu pai." Ana respirou fundo, seu olhar fixo no médico. "Como está ele?" ela perguntou, o desespero evidente em sua voz. "A situação é delicada", começou o médico hesitante. "Apesar dos nossos melhores esforços, a condição do seu pai é muito grave. Ele está enfrentando complicações adicionais que complicam ainda mais o tratamento. Precisamos preparar você e sua família para o possível desfecho." As palavras do médico foram um golpe devastador. Ana sentiu uma onda de tristeza e impotência, o peso da realidade esmagando-a. Lucas, ao seu lado, tentou confortá-la, mas não havia palavras que pudessem aliviar o sofrimento. "Vamos fazer o possível para que ele tenha o máximo de conforto e dignidade durante esse tempo", disse o médico antes de se afastar. Ana sentou-se na sala de espera, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas se ajoelhou ao seu lado, envolvendo-a em um abraço silencioso.
O momento era sombrio e doloroso, e a esperança parecia estar se esvaindo. O dia seguinte trouxe mais desafios. O pai de Ana estava cada vez mais fraco, e o ambiente no hospital era pesado com a expectativa e a tristeza. Ana e Estela estavam exaustas, lutando para manter a esperança viva enquanto enfrentavam o inevitável. O dia havia começado com um silêncio opressivo. O céu estava coberto de nuvens pesadas, como se o mundo estivesse se preparando para um luto coletivo. No hospital, o ambiente estava marcado pela tensão e pela tristeza, com Ana e Estela ao lado do leito do pai, segurando suas mãos e oferecendo palavras de conforto, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. Lucas, mais uma vez, estava ao lado de Ana, oferecendo apoio e uma presença reconfortante. Ele havia passado a noite no hospital, enfrentando suas próprias emoções, enquanto tentava estar presente para Ana e sua família. O pai de Ana, José, estava em um estado de inconsciência, seu corpo debilitado pela doença. A respiração dele era irregular, e a luta pela vida estava visivelmente se aproximando do fim. Cada respiração era uma luta, e cada momento ao lado dele era uma mistura de esperança e desespero. Ana estava em um estado de choque, seus sentimentos uma mistura de amor, medo e tristeza. As lágrimas caíam silenciosamente enquanto ela segurava a mão de seu pai, sua mente repleta de memórias e de uma profunda sensação de perda iminente. A visita de um capelão do hospital ofereceu um breve alívio. Ele fez uma oração de conforto e de paz para José, e a presença dele trouxe um momento de serenidade no meio do caos emocional. A oração foi um lembrete de que, mesmo na dor, havia uma esperança de paz e alívio para o sofrimento. À medida que o dia avançava, o estado de José continuava a se deteriorar. O silêncio que preenchia o quarto era interrompido apenas pelos monitores que registravam os sinais vitais de seu coração. Ana e Estela estavam exaustas, suas forças esgotadas, mas continuavam a lutar contra a dor e a manter a presença de espírito ao lado de José. Lucas, observando a situação, sentiu uma profunda tristeza e um desejo de fazer mais para ajudar. Ele percebeu a profundidade da dor que Ana estava passando e a magnitude do desafio emocional que ela enfrentava. Embora houvesse pouco que ele pudesse fazer para aliviar a dor direta, ele se esforçou para garantir que Ana não estivesse sozinha e que sua família tivesse o suporte necessário. Finalmente, no final da tarde, José deu seu último suspiro. A morte chegou silenciosamente, sem o alarde que às vezes acompanha os momentos de partir. A transformação final foi acompanhada por um profundo silêncio que envolveu o quarto. Um silêncio que parecia carregar o peso de todas as emoções não expressas. Ana e Estela se abraçaram, chorando a perda com uma intensidade que só o luto pode proporcionar. Lucas, com o coração pesado, as envolveu em um abraço, oferecendo o conforto de sua presença. O desespero e a tristeza eram palpáveis, e o vazio deixado pela perda de José era imenso. Enquanto o dia se transformava em noite, o hospital estava repleto de uma sensação de conclusão e de aceitação. O sofrimento havia terminado, e o que restava era a dor da perda e a necessidade de enfrentar a nova realidade. Ana e Estela estavam enfrentando o luto com uma força impressionante. A presença de Lucas, que havia sido um pilar de apoio durante todo o processo, agora se tornava uma fonte vital de conforto. Ele estava ao lado delas, ajudando com os preparativos para o funeral e garantindo que elas não estivessem sozinhas em um momento tão doloroso. A noite após a morte de José foi marcada por um misto de tristeza e reflexão. O funeral foi um evento solene, com amigos e familiares reunidos para prestar as últimas homenagens a um homem que havia sido tão querido. Ana e Estela estavam rodeadas de apoio, mas o vazio deixado pela perda era palpável. Lucas estava ao lado delas, ajudando com os preparativos e oferecendo seu suporte incondicional. Seu amor e dedicação eram evidentes, e ele se esforçava para garantir que Ana e sua mãe não se sentissem sobrecarregadas pela situação. Mesmo no meio do luto, ele estava determinado a mostrar a elas que não estavam sozinhas. Após o funeral, Ana e Estela retornaram à casa, agora silenciosa e cheia de lembranças.
Lucas ajudou a organizar a casa e ofereceu seu apoio para as tarefas diárias. O peso da perda ainda era pesado, e o dia a dia estava repleto de desafios emocionais. Naquela noite, enquanto Ana e Lucas estavam na sala de estar, uma conversa inesperada começou a tomar forma. Lucas, que havia mantido um silêncio respeitoso sobre um assunto delicado, decidiu finalmente revelar um segredo que havia guardado por um tempo. Ana, há algo que preciso te contar, começou Lucas, sua voz carregada de hesitação. Algo que pode mudar tudo o que você sabe sobre mim e sobre a situação. Ana olhou para ele, surpresa e curiosa. A seriedade na voz de Lucas fez seu coração acelerar. O que aconteceu? Ela perguntou, seu tom refletindo a preocupação. Lucas respirou fundo e começou a explicar. Quando eu era jovem, antes de ser adotado e de me tornar o que sou hoje, eu tinha um mentor, uma pessoa que me ajudou a crescer e a encontrar o meu caminho. Eu não compartilhei isso com você antes porque parecia irrelevante, mas agora sinto que é importante que você saiba. Ana inclinou-se para a frente, seus olhos fixos em Lucas. Continue, pediu ela. Lucas continuou, revelando detalhes de sua vida antes de encontrar Ana e sua família. Ele falou sobre um mentor influente que havia lhe ensinado o valor da generosidade e da gratidão. Através de uma série de eventos, Lucas foi colocado em uma posição de privilégio e poder. Seu mentor, que havia sido uma figura paternal para ele, tinha uma visão sobre como retribuir àqueles que lhe haviam mostrado bondade. Acontece que, disse Lucas, sua voz tremendo, a pessoa que ajudou a moldar meu caminho e que me deu a oportunidade de viver a vida que tenho agora, era um conhecido de sua família. Ele sabia da sua bondade e do seu impacto em minha vida quando eu era jovem. Quando ele soube da situação que você e sua mãe estavam enfrentando, ele decidiu me pedir para ajudar vocês. Ele acreditava que era minha responsabilidade retribuir e fazer o que fosse necessário para mostrar a gratidão e a bondade que ele havia aprendido. O choque de Ana foi palpável. As palavras de Lucas eram surpreendentes, e o peso da revelação estava começando a se instalar. Então você está dizendo que... Ana começou tentando processar a informação. Você foi colocado nesta situação como uma forma de retribuir. Lucas assentiu, sua expressão refletindo um misto de alívio e tristeza. Sim, eu fiz tudo o que pude para ajudar porque era a forma de honrar o legado do meu mentor e a bondade que ele acreditava que eu deveria espalhar. Mas eu também estou aqui porque me importo profundamente com você e com sua família. A ajuda que ofereci foi em parte por causa da influência do meu mentor e em parte porque me importo com vocês. Ana ficou em silêncio, absorvendo a revelação. A compreensão de que a ajuda de Lucas tinha uma conexão tão profunda e pessoal trouxe uma nova perspectiva sobre o que ele havia feito por ela e por sua família. Eu não sei o que dizer, Ana finalmente murmurou, sua voz cheia de emoção. Isso muda tudo. Mas independentemente disso, estou profundamente grata por tudo o que você fez. Lucas segurou a mão de Ana, seus olhos cheios de sinceridade. Não há necessidade de agradecer. O que fiz foi uma forma de honrar aqueles que me ajudaram a me tornar quem eu sou. Mas mais importante, eu estou aqui por você e por sua mãe, e farei o que for necessário para apoiá-las. O futuro a ser construído. Com a revelação de Lucas, um novo capítulo se abria para Ana e sua família. A compreensão de que a ajuda que haviam recebido tinha uma conexão tão profunda trouxe um senso renovado de propósito e gratidão. O processo de recuperação e reconstrução começou lentamente. Ana e Estela enfrentaram a dura realidade da perda, mas também encontraram forças renovadas para seguir em frente. A ajuda financeira de Lucas havia colocado a família em uma posição melhor, mas o verdadeiro valor estava no suporte emocional e no amor que ele trouxe para suas vidas. Lucas continuou a ser uma presença constante, ajudando a família a se adaptar à nova realidade e a enfrentar os desafios que surgiam. Ele e Ana estavam cada vez mais próximos, construindo um relacionamento baseado em amor, compreensão e respeito mútuo. O vínculo entre eles se fortalecia a cada dia, e a esperança de um futuro melhor começava a se formar. O luto pela perda de José foi profundo.
mas a memória dele serviu como um lembrete do impacto que uma vida pode ter sobre aqueles que nos cercam. Ana e Estela honraram sua memória, continuando a lutar pelo futuro e a buscar a felicidade. Lucas, por sua vez, encontrou satisfação em saber que estava cumprindo um legado de bondade e gratidão. Ele e Ana estavam decididos a construir um futuro juntos, um futuro que refletisse a importância de apoiar e cuidar uns dos outros. O tempo passou, e a dor da perda se transformou em uma memória que, embora ainda presente, foi suavizada pela certeza de que o amor e a bondade haviam prevalecido. Ana e Lucas construíram uma vida juntos, cheia de novos começos e de esperanças renovadas, enquanto Estela encontrou um novo sentido de propósito e alegria. O impacto da bondade de uma pessoa, a generosidade de um mentor e o amor de um parceiro mostraram que mesmo nas situações mais sombrias, há sempre espaço para a luz e para a esperança. E assim, Ana, Lucas e Estela seguiram em frente, abraçando o futuro com coragem e gratidão, sempre lembrando que no final, o que realmente importa são as conexões humanas e o amor que compartilhamos. O sol nasceu radiante em uma manhã de primavera, trazendo uma nova esperança para Ana e sua família. A dor da perda havia diminuído, e embora a memória de José permanecesse viva, o futuro estava se moldando de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A vida estava começando a se recompor, e a felicidade estava à vista. Ana e Lucas estavam agora planejando um futuro juntos, com o apoio contínuo de Lucas, que havia se tornado não apenas um parceiro amoroso, mas também um verdadeiro amigo e aliado. Ana e sua mãe estavam reconstruindo suas vidas. A casa estava novamente cheia de risos e alegria, e a atmosfera de tristeza que havia pairado sobre ela estava lentamente se dissipando. Lucas havia se empenhado em tornar os sonhos de Ana uma realidade. Eles estavam planejando abrir um novo negócio juntos, algo que Ana sempre quis, mas que havia sido adiado devido às dificuldades que enfrentaram. O novo empreendimento era mais do que apenas uma oportunidade financeira. Era um símbolo da resiliência e do novo começo para a família. O dia do lançamento do novo negócio chegou, e a empolgação era palpável. Ana, Lucas e Estela estavam radiantes, preparados para celebrar o início de uma nova fase em suas vidas. O evento foi um sucesso estrondoso, com amigos, familiares e membros da comunidade reunidos para apoiar a nova empreitada de Ana e Lucas. A loja estava cheia de vida, com sorrisos e boas energias, refletindo o esforço e a paixão que haviam sido colocados na sua criação. Durante a cerimônia de inauguração, Lucas subiu ao palco para fazer um discurso. Seus olhos brilhavam com emoção e orgulho enquanto ele falava sobre o caminho que havia levado até ali. Hoje, estamos celebrando mais do que apenas a abertura de um novo negócio. Começou Lucas, sua voz forte e clara. Estamos celebrando a força, a resiliência e o amor que nos trouxeram até aqui. Ana, sua coragem e determinação foram inspiradoras, e estou imensamente grato por ter a oportunidade de estar ao seu lado, compartilhando este momento com você. Ana, com lágrimas de alegria nos olhos, se aproximou de Lucas. Ele se ajoelhou e, com um gesto romântico, apresentou a ela uma pequena caixa. Ao abri-la, Ana encontrou um anel de noivado deslumbrante. O gesto era mais do que um pedido de casamento. Era uma promessa de amor e compromisso para o futuro. Ana, eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero estar ao seu lado em todos os altos e baixos, em todas as alegrias e desafios. Você é minha rocha, e eu não consigo imaginar um futuro sem você. Aceita se casar comigo? Ana, com a voz embargada de emoção, respondeu com um sorriso radiante. Sim, Lucas, sim, eu aceito. A plateia, composta por amigos e familiares, explodiu em aplausos e celebrações. O ambiente estava repleto de alegria e entusiasmo, e o amor de Ana e Lucas parecia contagiar a todos ao seu redor. O novo capítulo em suas vidas estava prestes a começar, e era claro que o futuro estava cheio de promessas e possibilidades. Estela, com um sorriso orgulhoso, abraçou a filha e Lucas, sentindo uma profunda sensação de realização e felicidade. Ela sabia que a jornada havia sido difícil,
mas também sabia que as experiências compartilhadas haviam fortalecido a família e construído um futuro brilhante. O casamento de Ana e Lucas foi uma celebração magnífica, marcada por momentos de amor, união e felicidade. A cerimônia foi um reflexo da jornada que eles haviam percorrido, e a festa foi um testemunho da força do amor e da comunidade que havia apoiado a família durante os tempos difíceis. Com o passar do tempo, Ana e Lucas continuaram a construir sua vida juntos, abraçando cada novo desafio e celebração com um espírito de otimismo e gratidão. A loja prosperou, e a felicidade que emanava de suas vidas era um testemunho do poder da bondade, do amor e da perseverança. E assim, a história de Ana, Lucas e Estela chegou a um final feliz e impactante, um conto de superação, amor e renovação. O futuro brilhante estava diante deles, e a promessa de um amanhã melhor estava sendo cumprida a cada dia. Eles haviam encontrado não apenas a felicidade, mas também a realização em um novo começo, onde o amor e a esperança eram os principais protagonistas.